Boa noite. Boa noite. Meu microfone tá funcionando? Eu tô chique, ó, gente. Eu tô com um negócio aqui, ó. Oi. Perfeitamente, professor. Bom, gente, vamos pra gente... Eu sei que vocês têm o happy hour de vocês. A Maria ainda tá no trabalho, eu acho, né? Tá lá no trabalho. Tô. Né? Pois é. Banco de horas, né, mano? Não. Eu não vim de manhã, e aí só entrei à tarde, aí tô... Mas eu não tenho ponto, não tô com ponto. Ai, gente, é tão bom. Eu acho tão chique, né? Muito Eu chique. eu trabalhei numa empresa, falei assim, você não precisa bater ponto, o resto precisa. Eu falei, nossa, isso é bom demais. É muito chique, Cargo de chefe é a melhor coisa que tem. Gente, olha só, galera tentando entrar. Eu falei isso, mandei mensagem. Não, a gente não pode tentando entrar com e-mail que não seja do seu grupo. Então a galera fala, não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo entrar. Tem que entrar com o e-mail do seu Uber, porque não dá para aceitar, porque senão... Inclusive, deixa eu pedir desculpa que ontem, relacionado... foi de última hora, gente, desculpa. Eu perdi a visão do olho esquerdo. O direito está embaçado ainda. Eu já cheguei falando lá para o oftalmologista, eu tenho catarata. Porque meu pai teve, minha irmã teve, né? Lá em casa todo mundo teve. E aí, enfim, ela olhou lá, tem aquela... Eu sempre, desde 2003, eu sou operado do olho, né? Eu tinha miopia, eu operei em 2003, um dos primeiros pacientes a ser operado lá pelo Dr. Canralber, lá do negócio do laser, né? E tem aquelas, né, etapas lá de ver o olho, ver o aviãozinho, ver não sei o que, né? Quem usa óculos sabe como é que funciona. E a menina falou assim, olha, não é catarata não, porque quando é catarata eu já vejo aqui. Aí eu fui para a médica falou, não, você está com uma mácula ocular. E aí eu estou fazendo um monte de exames para ver o que é, tomografia e tal, para ver se tem jeito, se não tem, ou se eu vou virar PNE mesmo e pronto, acabou. E aí a gente aposenta e faz concurso com PNE e a gente passa dos melhores concursos do Brasil. É PCD, professor. É PCD. Mudou. PCD, perdão. Mudou. Tá vendo como eu sou... educação especial não é a minha área. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, sim, continuando relacionado a isso, eu peço desculpas. Eu coloquei no grupo do WhatsApp, e quem não está no grupo do WhatsApp, tem muita gente que não está no grupo do WhatsApp, eu só percebi hoje também isso, nem me dei conta. Não recebeu a informação, e aí o que aconteceu? A informação chegou até a coordenação de que eu não dei aula ontem. E acordei com a mensagem do Murilo, já conheceram o Murilo, né? E o Murilo falou assim, Cláudio, o que aconteceu? O Murilo é muito gente boa, eu trabalho no CEUB já há anos, você não deu aula ontem? Aí eu expliquei para ele o motivo e disse que tinha comunicado vocês via WhatsApp. E aí, por que eu só comuniquei no WhatsApp? Porque eu estava usando aquele microfone do teclado do telefone para falar com vocês. Eu não estava conseguindo enxergar nem o painel. E não consigo direito aqui. Estou vendo vocês aqui. Se eu fechar o olho direito, eu só vejo o vulto aqui de vocês. E aí ele me pagou um belo sapo, como eu tinha dito para vocês, para eu sair do grupo do WhatsApp, porque a gente é proibido pelo regimento interno de participar de grupo do WhatsApp. Então, é só para comunicar a vocês que eu estou saindo do grupo do WhatsApp, assim que acabar a reunião, mas eu não saí antes, até para dar essa explicação para vocês, porque eu acho que, né, que é importante fazer isso. E está tudo bem. Vamos seguir, então, com a nossa aula de hoje. Aqui, na aula passada, nós falamos das gerações e falamos de tecnologia. Hoje eu quero trazer para vocês, e a gente vai entrar mesmo na parte prática, só para finalizar o que não deu para finalizar na aula passada, eu quero que vocês me digam, não tem esse negócio de levantar a mão não, aqui todo mundo fala quando quiser, e na hora que quiser, tá? Pode me interromper na hora que quiser. O que é inovação? A gente falou de tecnologia, desmistificou que tecnologia é tão somente aparelhos eletrônicos, de conectividade, né, tudo isso. E inovação? O que seria inovação para vocês? É tudo que pode melhorar o que a gente já tem. Tudo que a gente pode... Só isso? Mais ou menos isso. Também isso, certinho.
que mais? Alguém? Uma forma diferente, ou uma forma diferente de fazer a mesma coisa, de repente. Sim, exato. Quem mais? Alguém? Engraçado, sabe o que eu acho bacana? Que vocês falaram aquilo que ninguém fala. Que inovar é fazer algo que já existe. Todo mundo que eu pergunto o que é inovação, por isso que é bom trabalhar com gente madura, né? Com gente já com uma carga, né, acadêmica de leitura. Aí. Então, inovação, sim. Inovação geralmente, quando eu pergunto, a maioria fala o seguinte: inovação é criar algo novo, né? É inovar, é transformar algo, né? É isso, mas também, e principalmente, isso que vocês disseram, que é também pegar algo, mas eu acho que também o slide ajudou, né? É pegar algo que já existe e melhorar. Né? Isso vale tanto para bens materiais, como também para fluxos, né? Quando a gente está no fluxo administrativo e a gente quer melhorar os fluxos, principalmente com atendimento ao cliente, o que pode ser melhorado, né? Em vez de fazer todo esse percurso, a gente vai lá e corta esse percurso. Isso também é inovação. E aí, dentro do nosso mundo, né, do nosso mundo educacional, a gente tem uns exemplos aí, né? Vocês com certeza pegaram o cachaçinha, né? O mimeógrafo. E a gente tem até uma piada interna, nossos educadores, que a gente bebe por conta do cachaçinha. Estou falando da galera da geração YX, que a professora ia lá rodar o negócio cheirando a álcool, enquanto o álcool não acabasse, a gente não fazia atividade, né? Porque tinha que esperar secar, tal, não sei o quê. Para não borrar a mão, né? Exato, bero papel carbono. Gente, eu sou da geração... Eu peguei mimeógrafo em escola, pra vocês terem ideia, ainda. E aí foi inovando, né? A gente teve o reprodutor, depois virou a máquina de xerox, depois a impressora, a jato a tinta, impressora laser, né? E agora a gente tem as impressoras 3D, por exemplo. Da mesma forma que a gente pega aí, olha, a coisa mais linda, vocês lembram disso, né? O famoso retroprojetor, o jacarezinho, né? O que vocês conhecem hoje de data show, né? De tela digital, tudo veio do cachaçinha, em que nós tínhamos ali uma folha transparente, a caneta específica, né? E eu lembro que teve duas professoras da minha escola de educação básica que saíram um tapa de biologia, porque imagina, né? A professora de biologia fazer todo o negocinho dela detalhado ali e a outra professora pegar e roubar. Então, né, a gente vivenciou isso dentro dos espaços escolares, dentre outras, né? Que a gente foi vivenciando. E aí, eu tenho uma outra. Deixa eu pegar aqui um outro slide aqui para vocês. Que agora a gente vai entrar na parte que nos interessa. Eu quero perguntar para vocês o que é inteligência artificial. Primeiro, vou começar pelo geralzão. O que é inteligência artificial para você? Sei que tem galera aqui da TI. O que é inteligência artificial? Só inteligência artificial, tá? Bom, começando que tecnicamente não é uma inteligência ainda, porque os estudiosos dizem que em 2029 talvez vai criar, né, o senciente ainda. Então, na verdade, é só uma análise de banco de dados muito pragmática e rápida, né? Se eu fosse... Exatamente. O que mais? E se eu perguntar assim, agora vamos pular aqui. Inteligência artificial generativa, o que seria? A gente seria utilizar esse banco de dados para criar uma coisa baseada nisso, né? Ele tem lá 1 bilhão de fotos de mesa. Aí você coloca uma mesa azul. Ele tem a mesa azul, então ele consegue, né, fazer essa compilação aí de dados. Exatamente. E aí tem uma teoria que eu não sei explicar bem detalhadamente, que a gente fala inteligência artificial generativa. Primeiro, que ela nem é inteligência, e segundo, que ela não gera nada, ela só colhe um banco, né, informações de um banco de dados e transforma aquilo em resposta. Então, é importante a gente ter isso em mente. Por quê? E por que o meio acadêmico e por que o meio científico
não condena a inteligência artificial, e eu tenho visto que muita gente tem um medo, né, da inteligência artificial generativa por conta da rapidez das respostas e como ela nos dá a resposta. Porque ela é uma ferramenta, ela não age sozinha, por isso que ela não é inteligente, ela age a partir de um comando que nós damos. Né? E esse comando, né, dado por um ser humano, gera a informação a partir de um grande banco de dados que ela tem acesso. Dito isso, foi alimentado por nós mesmos, né? Nós estamos treinando toda essa engrenagem, né? Exatamente. E é muito lindo você falar isso, porque tem outra piada que nós fazemos. Cada um vai ser, cada um vai ser a inteligência artificial que merece. Por que eu estou falando isso? Porque a inteligência artificial que eu uso, sendo a mesma, né, a mesma ferramenta, seja o ChatGPT, o Gemini, seja o SciSpace, seja o Consenso, seja qualquer, né, que a gente utiliza, nós temos aí uma questão relacionada à alimentação de como eu costumo dizer que é o nosso Tamagotchi, né? Cada um vai ter o Tamagotchi que merece. Por quê? Porque a forma como eu utilizo a inteligência artificial não é a mesma forma que a Maria, não é a mesma forma que o Bruno, não é a mesma forma que todos vocês utilizam. Por isso, gente, que é importante a gente saber como utilizar a inteligência artificial, né? E, mais ainda, como perguntar a essa inteligência aquilo que nós queremos. Então, quando nós falamos, né, de IA, a gente precisa saber tranquilamente que é uma ferramenta em que eu conduzo como ela irá agir, né? Dito isso, a gente tem aqui, dentro da área educacional, deixa eu parar essa aqui, vou colocar o outro aqui. Aqui. Deixa eu puxar. Gente, vocês têm costume de trabalhar com 2 telas? O tempo inteiro. Tem coisa mais maravilhosa que trabalhar com 2 telas? Pra vocês terem ideia, eu trabalho com 3 telas. Eu tenho uma mini tela que é embutida no notebook, né, que eu coloco e tiro e tal, daquelas pequenininhas, e tem um outro monitor. Então, eu trabalho com 3 telas. E eu sou TDAH, né? E daí tu imagina como rende meu trabalho, né? Com 3 telas, assim. Então, é uma das coisas maravilhosas de utilizar tecnologias, podendo utilizar os hardwares, né, a nosso favor. Quando nós falamos, por exemplo, da inteligência artificial, né, dentro dessa perspectiva, né, para facilitar o nosso trabalho, e especificamente o nosso trabalho docente, né, nós temos aí a questão dessa revolução silenciosa, né, com relação à transformação da educação. Antes de vocês, às 19 horas, eu estava dando aula para a galera da graduação, pedagogia, numa outra disciplina chamada Tópicos Especiais em Educação e Tecnologia. E eu falei assim, galera, eu vou dar uma aula para vocês ensinando como utilizar a inteligência artificial. Ninguém apareceu na aula, né? E isso é complicado, porque, não sei se vocês sabem, saiu uma nova resolução, não é possível mais fazer licenciatura 100% EAD. Eu sempre fui um grande defensor da educação à distância, mas estando dentro da Secretaria de Educação, estando recepcionando professores, formando professores, tanto na EAP, né, na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação do Distrito Federal, como no Brasil afora, eu tenho percebido que quem forma em licenciatura, em licenciatura totalmente na modalidade EAD. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí que tem uma moto aí, pesado. Acontece o seguinte, habilidades e competências que não são trabalhadas, eles chegam, por exemplo, passam no concurso, ok, ou vão para a iniciativa privada, e quando vão para a sala de aula, eles têm um grande problema de lidar com os estudantes, eles têm um grande problema de lidar até mesmo com seus pares, com seus colegas em sala de aula, que são habilidades necessárias por exemplo,
Eu dou aula de história, sou historiador e sou pedagogo. Trabalho com formação docente. Eu dou uma aula, por exemplo, de história. Vocês sabem que a gente viveu um período complicado na política, né? Com relação a, né, essa polarização. E aí, na história, a gente tem que colocar momentos, né? Momentos históricos. E eu tenho alunos, por exemplo, de história que não participam das aulas, e eu falo para participar, e fica aqui quando eu coloco o meu posicionamento, e é uma coisa que vocês irão aprender dentro da formação de vocês, não como é a disciplina, que a gente chama de fundamentos da docência, que não tem como, gente, vocês serem professor. Tem aqui, acho que é o Alexandre, que já é professor. É tu, Alexandre? Tem alguém aqui que já é professor, doutorado, né? Não tem como, né, Alexandre, a gente separar as nossas experiências pessoais dentro do contexto do processo de ensino-aprendizagem. Né? Eu falo das experiências relacionadas. Chega um determinado momento, você vai falar da tua experiência para falar sobre a tua relação com determinada temática. E aí começa a chover um monte de... E as pessoas não concordam com aquilo, né? São temas polêmicos, né? Vocês sabem disso, a aula de história é a coisa mais complicada que tem, dependendo da temática. São temas polêmicos e não concordam, e, ok, não concordam e vão na ouvidoria falar que não concordou com o professor porque ele falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso acontece corriqueiramente dentro da formação docente. E acontece também... dentro dessa vivência de docência, vocês vão aprender sobre isso ao longo, e é coisa que a gente aprende não na teoria, sim, tem na teoria, óbvio que tem textos, tem pesquisas, tem artigos científicos que falam sobre isso, inclusive uma agora que eu estava lendo e eu estou pesquisando sobre isso, é sobre a aprovação de utilização de câmeras dentro da sala de aula, né? Favor ou contra? Né? Eu, por exemplo, sou a favor. A galera mais da esquerda é contra. A galera... E aí eu sempre me questiono, eu sempre me coloco nessa posição de docente, até onde vai essa questão da autonomia do professor, de não querer ser filmado porque parece estar sendo vigiado, né? Ou ainda, eu acho que é por uma questão de segurança, né? Do próprio professor. Vocês viram que em Brasília, recentemente, o professor levou porrada do pai de um aluno, né, dentro da escola, porque, enfim, e depois, assim, acontece essas questões. A gente viu que o professor realmente era violento, a escola toda era contra o professor realmente xingava os estudantes, então tem um lado A e tem um lado B, né, da situação. E dentro dessa questão, o que eu quero chegar é o seguinte: habilidade no sentido de nós estarmos aqui, todos nós aqui numa sexta-feira, né? Vocês deviam estar tomando a cerveja de vocês, mas estamos aqui conversando, e eu colocar um ponto de vista, a Maria, o Antônio, o Tong, a Rebeca, a Lívia, não concordarem, e a gente começar a debater aqui. Olha, não concordo com seu ponto de vista, né? A escuta, a empatia do outro. Quando não se é trabalhado isso, essa habilidade com o professor, né, minimamente na EAD aqui, né? Se não estão presentes, não concordam com o que eu falo, e eu talvez não concorde com a opinião dele, e a gente não discutir, como é que o professor vai trabalhar isso dentro de uma sala de aula? Sei lá, acho que a maioria de vocês devem trabalhar com um nível médio, né? A partir da formação de vocês. Porque pedagogo trabalha lá com os anos iniciais, okay. Como é que a gente vai ter essa habilidade trabalhada da escuta do outro, de respeitar o posicionamento do outro, né, quando a gente está numa sala conturbada e que os estudantes não conseguem, né, entram em conflito, como é que a gente vai intervir dentro desse processo? Então, esse é só um exemplo, né, de habilidades que eu acho fundamental e que eu acho que a EAD não alcança dentro dessa perspectiva totalmente 100%. Né? Então, eu acho necessário isso. Mas eu estou falando especificamente de primeira licenciatura. Tá, gente? Não estou falando de pós-graduação, nem de formação, de uma formação complementar, como vocês estão fazendo, né? Currículo de vocês. Mas são habilidades essenciais, né? Para se trabalhar e que a gente trabalha muito em sala de aula. É o que a gente chama do currículo oculto, né? Que vocês devem ter ouvido falar muito, do currículo oculto da formação docente. Então, tem isso, né? Diga, Maria. Professor, especificamente, eu acho que depois do meio de 2024 é que o MEC proibiu os cursos de pedagogia totalmente EAD, né? Agora ele tem que ser semipresencial.
ou Não, presencial. 50% da carga horária tem que ser... É um híbrido, tá híbrido, virou híbrido, né? Tem híbrido, semipresencial. Eu não entendi sua colocação sobre a questão dos alunos registrarem na ouvidoria. É o quê? É que não concorda e aí, ao invés de debater com o professor, eles vão e registram na ouvidoria, é isso? Exato, porque assim, a gente tem... Eu sou ouvidora, hein, professor? Ah, adoro a ouvidoria. E eu falo que a única coisa que funciona e as pessoas não acreditam é ouvidoria. Ouvidoria funciona em tudo que é lugar. Cara, na Secretaria de Educação, gente, se vocês colocarem uma ouvidoria contra um professor, a gente responde. A gente responde e tem que dar PAD. Né? Né, Maria? Dá. Depender. Depende. E aí, até bom você ter falado isso, porque assim... com relação às câmeras, né? O sindicato aqui de Brasília não me escute. Eu sou a favor por quê? Por que eu sou a favor? Porque eu penso o seguinte: se o professor está fazendo alguma coisa de errado, né? Ele ainda, eu estou falando dentro do serviço público, tá, gente? Na iniciativa privada são outras questões, enfim. Ele tem um poder, ele tem a efetividade, né, Maria? Ele é efetivo e ele tem o poder de contra-argumentar lá com a corregedoria e botar seu ponto de vista. Na iniciativa privada nem se existe isso. Então, assim, eu ainda não entendo essa lógica de não querer. E quantas vezes, por exemplo, os alunos também agridem os professores e o professor não pode fazer nada, porque não existe uma ouvidoria contra o estudante. E não tem como comprovar, né? Exato. Eu sou a favor das câmeras, porque, assim, não é uma questão de privacidade, porque eu tô no meu trabalho, eu estou executando o meu trabalho, eu recebo para isso. Então, eu tenho que eu tenho que aplicar um conteúdo, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que mediar um conflito, eu tenho que, né? Exatamente. Então, não tem nenhum problema. Né? Eu acho até que é uma proteção, tanto para o professor quanto para o aluno. Né? Eu concordo. Quem não concorda? Diga, Bruno. Não, eu concordo, mas assim, é até um pouco contraditório falar disso, porque eu acho que o último bastião é a sala de aula, porque eu ando na rua hoje com a certeza que eu estou sendo filmado. Então, assim, você está sendo filmado o tempo todo. Então, é só a sala de aula que não tem. E pode criar, por exemplo, um sistema de que só fica gravado, mas só em caso de acontecer alguma coisa, você pode chamar o professor e juntos vão ver a imagem, né? Não precisa ser um negócio que fica o pai do aluno fica assistindo também a sala de aula, tudo. Mas em circunstâncias especiais, você abre esse sigilo, né? Exatamente. Eu já trabalho, já tem 3 anos já, né? Tem um curso que é do governo, do BDS, e a gente trabalha com câmera em sala de aula, nunca foi um problema, nunca foi uma questão, né? Tem as questões dos alunos que, né, porventura, enfim, discordam, né, criam ali um certo ambiente, né? Mas a gente também tem uma postura que faz com que funcione, com que a gente consiga debater, com que a gente consiga ganhar conhecimento, inclusive em cima das diferenças, né? E nunca foi uma questão, nunca foi um problema, sempre funcionou, foi totalmente a favor também. Uhum. E isso vem, né? São questões que... Assim, gente. Diga. Só complementando o que o Bruno falou, é super interessante. Não é para ninguém ficar assistindo online como se fosse um Big Brother em casa. É para no momento de uma discussão, de um empate, de quem foi que fez, quem foi que não fez, ou o que foi que aconteceu. Se você tirar, como se fosse o VAR da sala de aula. Eu acho que é totalmente válido, né? E quando envolver... é pública, né? As pessoas têm o direito de ter acesso. Né? Ei, Robson, e quando envolver criança e adolescente, é obrigatório ter esse critério, né? Do sigilo e tal. Sim. Vai ter que ter autorização e tal, porque a gente tem aí uma LGPD. Exatamente, isso aí. É isso. Exatamente. Bom, vamos continuar aqui, porque senão a gente... e aí a gente tem, por exemplo, aí a gente começa lá aquela transição, né?
lembra daquela figura que eu mostrei para vocês relacionados ao período da história, desde a pré-história que a gente falou de tecnologia, Aí, por exemplo, na nossa história, a gente está desde 1789 até os dias de hoje, num período chamado Idade Contemporânea. Né? Até que em umas frases a gente fala assim, eu sou contemporâneo do Robson, eu sou contemporâneo da Maria, eu sou contemporâneo... e aí já existem autores, Castells, por exemplo, como Eric Hobsbawm, e entre outros aí, que tratam essa questão que nós não estamos vivendo mais essa idade contemporânea. Tivemos uma grande divisão de águas, aí a partir da década de 70, que é o surgimento das tecnologias digitais, né? O que Castells chama da era da informação, né? Também tem eu esqueci o nome dele, de um historiador americano famosíssimo, eu tenho até um livro, o último dele é chamado Nexus, que é o Harari, né? Que trata muito dessa questão também, que chama da era digital e esse rompimento. E se a gente parar, né, gente? Se a gente parar e olhar todos aqueles períodos da história, com a tecnologia que veio, que modificou toda a sociedade. Toda a sociedade. E todas essas transformações, tanto do período da Idade Média para a moderna, da moderna para a contemporânea, e agora da contemporânea para a digital, teve uma tecnologia que reconfigurou toda a estrutura da sociedade. E nós vivenciamos isso. Nós pegamos fila de banco, gente. Nós pegamos, e a gente não pega mais isso, né? Né? Quando você vai para lá no quinto dia útil, tem muita gente, a fila... Um dia eu fui no banco do BRB, porque a gente recebe o BRB na Secretaria de Educação, né? Aí, no quinto dia, exatamente no quinto dia, a fila gigante de pessoas, eu não sei se correto falar idoso, da melhor idade, enfim, 70 mais. E aí eu achei muito engraçado... São idosos mesmo, professor. Idosos, né? O segurança organizando, sabe como é que ele estava organizando? Quem tem 75 anos, entra primeiro. Quem tem assim, de 80 para cá, entra primeiro. E eu falei assim, caraca, velho, olha que interessante, né? Porque realmente eles não confiam na tecnologia, né? Eles não confiam, né, Enfim, eu posso falar isso pro meu pai, meu pai tem quase 80, minha mãe também, e são desses, né? Meu pai só foi ter celular perto dos 70, porque ele não queria. Mas o incrível, e tem estudos sobre isso, que o pessoal, a galera, os idosos, 60 mais, é 60, Maria? A partir de 60 a gente... A partir de 60, só que tem uma legislação específica para o 80 mais, tá, professor? Que ele está na frente. Tá, beleza. Gente, a gente está quase lá, então... Não. Então, o que acontece? Eu vivenciei isso. Meu pai não gostava de tecnologia, não gostava de nada disso. Quando ele pegou o celular, hoje em dia, o velho, eu posso falar velho porque é meu pai, tá? O velho, ele joga, assim, ele tem rede social, ele posta as coisas, ele não sei o quê. Banco ele não confia muito, não, mas todo o resto... Tá ali, e passa horas jogando, faz joguinho, né? Candy Crush ali, fazendo os negocinhos dele. E tem estudos que falam isso. Quando eles se adaptam a como a tecnologia funciona, transforma a vida deles e transforma, né, o meio que eles estão inseridos, a forma como eles vão viver no meio que eles estão inseridos. Então, assim, pode falar. O meu pai entregou toda a coleção dele de vinil pelo YouTube e agora a coleção dele pertence a mim. Sério, velho? Ele vendeu? Poxa. Eu tô querendo comprar uma vitrola para mim. Enquanto isso, a minha coleção de vinil só aumenta. Pô, que massa. Boa, você é dos meus. Mas aproveitando, né, minha avó, uns 10, 15 anos atrás, brigava com os netos, falou, vocês ficam no celular o tempo todo, vocês não conversam mais. Eu juro que agora eu falo, vó, para de mexer no telefone aí e conversa com a gente, cara. Juro que acontece isso. Mas né, quando eles pegam o jeito. E tem aquele negócio também, né, aquela questão, tem medo de quebrar, tem medo de estragar, tem medo, né? Mas é muito bacana isso, é muito legal. Eu fiz um projeto de extensão no CEUB, em que os meus alunos fizeram um curso de capacitação para pessoas com mais de 60 anos, como utilizar o WhatsApp, porque eles não sabiam de determinadas funcionalidades, como mandar, né, áudio, tal, não sei o quê, de poder anexar as coisas. E assim, os vídeos que a gente recebeu é maravilhoso, porque elas ficaram assim,
né? E depois o feedback que deram foi bem interessante. E é isso, não quiseram mais largar o negócio, a ferramenta. E é exatamente isso. E aí a gente viveu, por exemplo, a questão da pandemia. Que eu falo que a pandemia foi o grande chacoalho no Brasil. Que bom que tivemos a pandemia. Ó, tô falando, tá vendo, gente? É porque se eu colocar isso aqui e alguém editar o vídeo e jogar lá, pode falar só lá, o professor dizendo que a pandemia foi boa. Mas em que quesito? Eu sei porque eu estava como subsecretário, eu implantei o ensino remoto junto com a Google aqui no Distrito Federal, o Google Class e tal, né? A gente perceber que depois da pandemia, e isso eu estou falando tanto de professores da educação básica, como professores, e vocês sabem disso, né? Eu acho que quem é do ensino superior sabe disso, de professores muito... eu não quero utilizar a palavra arcaico, mas professores muito... Como é que é, gente? Que chama? Tradicionais, muito tradicionalistas, que não gostavam nem sequer de ligar o computador. E eu vivenciei isso na UNB, né? Eu estava fazendo um mestrado, né? Antes do mestrado, eu tinha professores que o meu orientador falava assim, eu não vou fazer reunião com computador, não, tem que estar aqui, né? E aí a gente começou a utilizar muito Meet, e os professores começaram a adorar, principalmente professores bem antigos da casa, né? Tem um professor da Católica, por exemplo, lá onde eu dou aula, que foi minha referência no mestrado, professor Nunes, que é uma das referências sobre a avaliação da educação, de políticas públicas de avaliação, que ele odiava. E hoje, depois eu virei chefe dele. Olha como o mundo dá volta, né? Depois eu virei chefe dele lá na Católica, que eu fui coordenador de curso, ele estava no meu curso, e ele foi... A Católica obrigou todos os professores da pós-graduação a dar aula na EAD também. E aí ele dava um show né, nas aulas de EAD, com as ferramentas que a gente utilizava no ambiente virtual lá da Universidade de Brasília. Bom, dito isso, a gente teve, pós-pandemia, e até finalzinho da pandemia, 21, 22, o surgimento, toda vez que a gente fala de inteligência artificial, só vem na cabeça da galera ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT é maravilhoso. É maravilhoso? É porque eles não sabem ainda o pago. Tem alguém que paga aqui o ChatGPT? Não? Né, Bruno? Assim, Bruno, eu tive a experiência de ficar um mês no ChatGPT Pro, aquele de R$1.200, rateado. Cara, você precisa ver aquilo ali, o Pro, trabalhando pra gente, para quem faz pesquisa, né? Trabalhando, e só vale também para quem faz pesquisa, porque é um... Chega a arrepia o negócio. Mas desde que você saiba pedir, porque não adianta você pagar um valor muito alto se você não sabe pedir as coisas. Dito isso, vamos lá, vamos ao que interessa. Eu não vou ficar passando mais esses slides, não. Até porque o que importa para a gente é a nossa ferramentinha. Vamos falar primeiro do ChatGPT. Eu vi lá que a galera colocou assim, o ChatGPT, o Gemini, o ChatGPT. Hoje a gente vai falar do ChatGPT. Acho que vai ser umas 2 aulas de ChatGPT, depois a gente vai falar de Gemini, e eu vou trazer outras ferramentas. Eu quero sempre trazer uma e outra. Então, da próxima aula eu vou continuar o ChatGPT, mas o ChatGPT e uma outra coisa. O ChatGPT, né? O Gemini e uma outra coisa, né? Porque a gente precisa entender que o ChatGPT, ele não é uma ferramenta que se deve ser utilizada como o Google da vida, né, que as pessoas utilizam. Deixa eu só vir aqui. E, por exemplo, galera, outra coisa que eu digo para vocês, eu até vendi meu peixe lá para vocês, depois eu vou mandar um formulário para vocês, quem tiver interesse em querer fazer o curso, não, vou fazer 2 cursos, um para a Secretaria de Educação. Aliás, eu vi que muita gente fez aqui, né, de temporário, para ver como é que tá. Depois vocês me dizem o resultado de vocês. Um para a Secretaria de Educação, vou fazer... novamente, né, porque no último concurso eu fiz para o CEUB, para os alunos da pedagogia, dos 20 que participaram, 15 passaram, assim, entre os primeiros. Não é querendo me gabar, não, mas assim, né? E eu vou trazer outros profissionais também, né, do Gran Cursos, que eu já tenho o Renato Lacerda, não sei se vocês conhecem, que é um amigão meu, vai estar comigo nessa. Então, disciplinas, conhecimentos mais específicos, assim, eu vou trazer vários professores para a gente dar aula. Então, vai ser aula semanalmente, assim, ao vivo.
Mas o curso de mentoria é mais para escrita acadêmica, para quem quer passar no mestrado, doutorado e tal. E eu ofereço também, aqui, ó, gente, uma mentoria para quem quiser. Olha, eu quero entrar no mestrado da USP, da Unicamp, como é que eu não sei por onde começar. É da UNB, por exemplo. E aí vem essa mentoria, tá? Então, quem quiser, depois eu passo as informações para vocês. E aí tem o ChatGPT, né? Dentro dessa perspectiva toda. E o grande diferencial do meu curso da Secretaria de Educação é que a gente está utilizando a inteligência artificial para poder ajudar nos estudos. E porque tem muita coisa no ChatGPT que as pessoas não conhecem, né? Que, por exemplo, o agente de estudos. Então, acho que vai ser bem bacana para quem quiser participar. Aqui nós estamos com o nosso ChatGPT. O meu, obviamente, é pago. A diferença entre um e outro, eu vou abrir agora, não, mas depois eu abro para vocês, porque é indiferente se é pago ou não, que eu vou falar hoje com vocês aqui relacionado ao chat. Gente, ó, tem uma galera que eu mandei mensagem, eu falei que vocês postaram o link lá, né, perguntando como é que faz para entrar no grupo do WhatsApp. Porque como teve essa confusão ontem, eu avisei só para vocês do grupo do WhatsApp, outras pessoas não entraram na aula ontem, e foi isso que deu o BO, que não estão sabendo do grupo do WhatsApp. Eu falei que vocês tinham colocado lá no fórum, né? Acho que alguém colocou lá no fórum o link, não colocaram? Se der para alguém colocar depois também, quem criou o grupo, novamente, porque deve estar lá em cima para facilitar para o pessoal entrar no grupo do WhatsApp de vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender do ChatGPT é o seguinte: a gente primeiro precisa configurá-lo a nosso favor. E a maioria das pessoas não fazem isso. Né? Tá aqui a tela, eu utilizo o aplicativo para computador, né? É o mesmo do layout do. Se vocês quiserem também, é bom vocês baixarem, porque ele funciona até melhor do que na versão web. Só procurar lá ChatGPT para Windows e ele baixa, então é mais fácil ser utilizado. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Primeiro, a gente precisa configurar, né, o ChatGPT para nós. Né? O que é isso? É personalizar. A gente entra na configuração e diz como que essa ferramenta vai trabalhar para nós. Por isso que eu brinquei lá que cada um, né, Bruno? Cada um terá a inteligência artificial que merece, né? No meu caso, está configurado especificamente que eu trabalho em 3 vertentes. Eu trabalho, né, na minha questão de doutorado, eu trabalho na questão de preparar a aula, e também utilizo para as minhas redes sociais. Eu tenho umas redes sociais vertentes diferenciadas aí, relacionadas à minha vida pessoal. Eu não tenho nem na verdade, pessoal, eu nem tenho. São todos profissionais, que é onde, por exemplo, das minhas mentorias, eu utilizo muito para poder né, alimentar todas essas vertentes. Então, a primeira coisa, gente, que eu oriento a vocês, né? A gente vê muito dentro de redes sociais. Quem mexe com inteligência artificial, vocês sabem também como é que funciona o algoritmo de rede social, né? Tanto Instagram quanto TikTok. Se vocês pesquisam por uma coisa, vai aparecer só aquilo para você, né? E às vezes não precisa nem escrever, só falar, né? Você sabe, é o shampoo tal, de repente está lá o shampoo tal para vocês, né? Então, assim, o que isso significa? Significa que a gente não vai ter nunca, jamais, uma inteligência artificial que é igual para todo mundo e que aquilo que você e como você pergunta vai trazer as suas respostas. Mas existem mecanismos de como isso ser melhorado, né, para trazer a sua identidade. No meu, como eu disse anteriormente, eu tenho características de docência, de pesquisa, né, e de rede social. Tá? Aqui ele vai pensar dessa forma. A gente consegue colocar também uma forma que ele vá conversar com a gente, né? Como que ele vai conversar conosco? Né? Ele vai trazer a partir de uma perspectiva que eu vou customizá-lo. A grande diferença que eu falo
que quando vocês tiverem realmente, tá, gente? Eu não falo, eu não fico incentivando todo mundo a comprar, a pagar o ChatGPT, só vocês, né, por oba-oba, assim e tal. Para nós professores, eu sempre falo o seguinte: a gente historicamente reclamou muito tempo de que nós não tínhamos tempo para absolutamente nada, e que eu falo principalmente a galera da pedagogia, né, que passa o final de semana, e realmente é isso, tá, gente? No começo de carreira, eu lembro, acho que até você pegar o ritmo, e eu falo isso para todo mundo, ninguém sai com um diploma, mesmo que você tenha tirado nota máxima, em qualquer licenciatura, ou vocês aí, ninguém sai professor porque fez um curso. Paulo Freire já colocou isso na nossa vida, dizendo, professor não nasce, ele até brinca, né? Faz aquele lá com Simone de Beauvoir, uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Paulo Freire uma vez fez até esse trocadilho, né? O professor não nasce professor, ele torna-se professor, né? E eu até brinco, faculdade não forma professor, você torna-se professor na prática docente. Então, é na prática docente que a gente vai tomando a malícia de como fazer um planejamento, de como, né, dar aula, tal, e conhecendo, né, conteúdos e mais conteúdos, por exemplo, no meu caso, história, né, fui dar aula a primeira vez de história lá em 2005, fica aqui com nota, tá? Eu fui professor do Alok e do Bascar, aqui em Brasília, tá? Então, tá aí vocês tirem minha idade de docência. Que foi a primeira turma que eu tive de história. E tinha conteúdos que eu não sabia, óbvio, né? Não dá pra gente saber a história toda, sair do curso sabendo tudo. E eram nas preparações de aula e no falar, no fazer, que eu fui me tornando, né, mais preparado sobre o conhecimento de história e tudo mais, e da mesma forma isso vale para a formação docente. Vocês vão ver dentro dessas redes sociais muita gente vendendo prompt milagroso. O prompt mágico para você fazer um artigo, prompt mágico para você não sei o quê. Siga esses 3 prompts que você vai, né, garantir o sucesso no seu e-commerce. Como garantir que... né? Gente, isso não existe. Isso não existe. Não caiam nessa, não caiam nessa. Não existe o mesmo prompt para mim, para Maria, para o Alexandre, para Fernanda, para Isabela. Não existe. Enquanto as pessoas não tiverem conhecimento, consciência, né? Tá aqui Bruno, que acho que já trabalha com isso há muito tempo, não tiver consciência de como pedir, né? As respostas, e aí muita gente que eu vejo falando assim, eu sempre peço, ontem eu estava ensinando uma menina, por exemplo, a utilizar o Gama. Vocês conhecem o Gama? Que é a ferramenta que cria slides lindos, por exemplo, os últimos slides que eu fiz foi pelo Gama, em 5 segundos. Mas funciona para mim em 5 segundos, porque eu sei como pedir, depois de levar muito tapa na cara, né, de como pedir. Então, assim, eu quero um slide sobre educação, tecnologia e inovação. Cara, vai sair uma merda. Assim, não vai sair do jeito que quer. Né? Então, existe um ritual a ser seguido para utilização de inteligência artificial. Mas quando nós estamos falando de ChatGPT, a primeira coisa que vocês precisam, isso tá, tanto para o pago quanto para o gratuito, é você personalizar o que você quer. Então, uma vez que você clica lá nas configurações, você tem aqui o geral, notificação, personalização, né, conectores, não vai aparecer, acredito, para o pessoal gratuito, que é justamente... A gente consegue conectar ferramentas, o Google Drive, né, o Canva, né, o Coursera também, o Booking, para poder gerar determinadas informações para a gente. A gente consegue, e aí eu tenho essa dúvida, Bruno, depois você me ajuda aí, tá? Vai me ajudando, Bruno. Tu que tem experiência. Eu não sei, por exemplo, se no gratuito tem a ferramenta Agendamentos, que ele faz ações para vocês gratuitamente, né? Rapidamente, por exemplo, me lembre de mandar um e-mail tal, ou busque notícias para mim sobre determinada temática. Ele vai lá e faz essa busca, tá? Para você. Né? A questão de controlar dados né? Como que a gente pode compartilhar, né? Como que se a gente é permitido a gente melhorar modelos. E uma coisa importantíssima, tá? Importantíssima, segurança, que é justamente vocês colocarem, quando vocês estiverem utilizando, a questão dos dados. Cadê? Tem um local aqui que você coloca se seus dados podem ser compartilhados ou não, né?
eu vou achar aqui. Cadê? Ai, gente, depois eu acho aqui para vocês. Mas tem um campo aí, depois você fica aí como dever de casa para vocês. Que vocês coloquem no de vocês, não compartilhar dados, né? Então, tem essa opção, acho que é aqui em gerência, mais ou menos. Enfim. Então, tem toda essa organização por trás. E aí, muita gente utiliza o ChatGPT e fala assim, ele não funciona, não dá a informação que eu quero, porque não está sabendo, né, inicialmente configurá-lo. Então, no meu caso aqui, né, eu configurei, mas eu não sei como colocar essas instruções personalizadas. Galera, é o seguinte, como é que a gente faz isso? Se eu não sei fazer, eu peço também para ele fazer para mim. Como que eu faço isso? Né? Eu posso, por exemplo, e aí a galera dos prompts, tem uma ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês vão ficar tão felizes da vida, que, calma, eu vou deixar essa mais para o final. Cara, você fala assim, não, cara, é por isso que eu não dava conta, é por isso que a coisa não saía do jeito que eu queria, é por isso que as informações não batiam com aquilo que eu queria que saísse em determinado resposta. Professor, isso aqui, até fortalecer o que você está falando, eu costumo falar que o ChatGPT é um estagiário burro e inteligente ao mesmo tempo. Então, dependendo do que você fazer... Ô, Bruno, ontem eu vi uma postagem no Instagram, a mulher começando a falar, e eu já estava preparando para meter o pau nela, né? Que era tipo um texto poético, ela falando assim, o Instagram na minha vida, ele é horrível e como é que é? Horripilante. Como é que é? Horripilante? Arrepilante. Horripilante. Vai falar. Horripilante. Isso. Aí ela começa a falar, né? Porque quando eu peço uma coisa, então logo, esse negócio, aí no final ela fala assim, porque ao final, a culpa de tudo isso é minha. E é verdade. Se ele vai te dar resposta péssima, é porque, desculpa, o péssimo é você. Assim, em perguntar como, né, como você quer a resposta. E aí, gente, muita gente fala assim, eu não sei utilizar. Tô falando isso para vocês, gente. São dicas que valem muito dinheiro, tá? As pessoas, por exemplo, não sabem utilizar, mas ela esquece que ela está dando com uma ferramenta que, ao mesmo tempo que ela te dá as coisas, ela também pode te dizer como que essas coisas podem ser feitas. Printei aqui minha tela, né? Dessa página aqui. Eu não sei como colocar as instruções personalizadas para funcionar legal, né? O meu aqui, por exemplo, eu coloquei, né? Para ser meu parceiro ideal dos jornadas de doutorado, dos meus projetos, eu preciso que você tenha algumas características essenciais. Pense nelas como seus superpoderes para me ajudar na frente de pesquisa acadêmica. Preciso que você pense e fale como um pesquisador experiente. E aí eu trago aqui todas as informações. Professor, mas como que eu vou colocar isso? Eu não sei escrever isso. E se eu colocar informação errada? Você está me dizendo que nem prompt eu sei fazer? Imagina preencher esse negócio. Não sabe fazer, meu anjo? Então vamos lá e vamos fazer o seguinte. Vamos botar o cara para fazer para a gente. Então a gente bota aqui, né? Novo ChatGPT. Aqui no pago tem os 5, né? Acho que no gratuito tem alguns negocinhos mais... O 5, cara, é maravilhoso. Gente, eu sou paga-pau mesmo. Assim. Mas eu vou colocar aqui o mais antigo, o 4, que a gente, né, geralmente utiliza. E aí eu printei minha tela, dessa parte que eu quero preencher, e vou perguntar, vou colocar. Teve uma época que o povo falava assim, não fala, por favor, não agradece a inteligência artificial, porque vocês lembram disso? Porque se você falar obrigada, nada a ver mais. Tá? Uns negócios que saem de lenda urbana que eu quero que você me ajude a preencher estas informações personalizadas. E aí você fala, gente, como se estivesse falando com outra coisa, né? Não coloca a sua, não, porque senão vai dar bug. Do chat GPT. E aí o ideal seria aqui, né? Vou colocar aqui, eu trabalho, vou inventar aí. Fala alguém, me dê uma característica aí. Vai, Maria, tu trabalha com o quê? Ouvidoria pública. Eu atuo na ouvidoria federal ou distrital? É federal.
de uma autarquia especial. Você pode até colocar, não precisa dizer não, tá? Porque qualquer coisa... Eu falo assim, eu conheço a ouvidora. Se for do INEP, então... Mas o dado é público, não é do INEP. Eu conheço o ouvidor do INEP. É uma federal de uma autarquia. Também... Sou estudante de formação pedagógica. O que mais, Maria? Você quer colocar? Ai, não sei. Sou gestora pública. Tá, vamos... E o legal... Gente, eu nunca corrijo o português, sabe? Quando eu tô com pressa. Porque ele entende. Que bom. Não sofram com isso. E beleza, vamos mandar. E aí, por exemplo, da mesma forma que eu estou falando isso com vocês, eu não sei utilizar parte né, do exemplo do ChatGPT, mas isso também vale, galera, para outras ferramentas de inteligência artificial. Eu não sei utilizar o Gemini. Utiliza outra ferramenta, no caso, por exemplo, o ChatGPT, para te ensinar como usar o Gemini, configurar o Gemini, porque ele vai fazer tudo bonitinho. Um prompt pro Science Space, né? Não sei se alguém conhece, mas é uma inteligência artificial voltada para análise de referência bibliográfica, que ele vai te dar o prompt específico para aquilo, né? Eu estou já dando um segredinho para vocês, né? Que isso vale milhões, de gente, por exemplo, que fala assim, o prompt para você fazer a melhor receita de não sei o quê, o prompt você gerar um relatório. Nós da academia, né? Eu vivo recebendo isso. É um prompt que vai transformar a sua dissertação num artigo, ou no livro, e não vai, gente, não é assim que a coisa funciona. Aí a pessoa vai lá e cola, né, e copia, e tenta fazer lá o negócio, e o negócio não sai igual, porque tem que ter a tua característica, tem que ter a tua sensibilidade. Quando você personaliza o ChatGPT com essas suas características, ele já vai trazer um prompt direcionado para a tua área. Então, por exemplo, como eu trabalho, o meu antes estava personalizado, porque eu estava pesquisando sobre formação docente e a utilização de inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem. Era a minha tese de doutorado, que já mudou, não é mais essa. Ele, toda vez que eu colocava um negócio, por exemplo, que eu ia preparar uma aula, ele falava assim, o direcionamento deve trazer perspectivas relacionadas à inteligência artificial e formação docente nessa disciplina que você está trabalhando. Então, se torna uma ferramenta sua, um secretário seu, maravilhoso. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, da prática docente, cada um de vocês vão ter uma realidade dentro de sala de aula específica daquela escola, específica daquela turma, específico, né, daquele aluno. Então, por exemplo, como eu disse lá no começo, né, eu sou péssimo em conhecimentos voltados para a educação especial, mesmo eu sendo uma pessoa, né, enquadrada ali dentro desse negócio, mas nunca me interessou, né, a educação especial. Se eu não sei, quando, por exemplo, na graduação, eu não dou aula mais da educação básica, mas na graduação que eu recebo lá um relatório, olha, você tem um aluno que ele é TEA, você tem um aluno que ele é TOD, você tem um aluno com altas habilidades. Gente, altas habilidades, trabalhar com gente com altas habilidades é um negócio, né? Porque que é diferente, né? Altas habilidades é a mesma coisa de superdotação. Superdotação é aquele menino que faz tudo, tira 10 em tudo, e inclusive vai para a faculdade com 12 anos, né? As altas habilidades, não. Ele tem habilidades em determinados segmentos, né? E também na forma como ele age perante a sociedade. Tem uma linguagem, né, mais rebuscada, né? São áreas não necessariamente específicas de grade curricular, né? Então tem essas questões. E nós, professores, muitas vezes não sabemos lidar com isso. E como nós não sabemos lidar com isso, mas eu falo assim, cara, a inteligência artificial veio para nos ajudar de um jeito tão grande, porque eu não sei, mas ele vai me dar uma ideia de como preparar um plano de aula específico para aquele menino com altas habilidades. Com aquele menino, com um menino com síndrome de Down, por exemplo. O que eu posso fazer de atrativo, né? E eu passei vários finais de semana, quando eu passei a secretaria de educação, eu fui para a educação infantil, né?
Ó, pra você ter ideia, eu fui pro primeiro período de uma escola lá em Samambaia. Você acredita que os pais pediram para eu sair da sala de aula? Porque eu era o único homem da escola, e aquele período, o primeiro momento da criança com a sala de aula, né, com a escola, o primeiro dia de aula, ele segurando na canela do pai, chorando, tal, não sei o que, e os pais se assustavam com a figura masculina, né, com as crianças. Entendi, na época a coordenação pediu para eu sair, e para a coordenação, assumir a coordenação. Essas questões muito específicas, peculiares, que a gente precisava, por exemplo, passar o final de semana todo dia atrás de referencial bibliográfico para poder ter ideia, não estou falando de entender sobre o assunto, mas de ter ideia de como montar um plano de aula para esses meninos, né? E ainda mais que vocês querem ser concursados aí, né? Eu não entendo essa cabeça de você, não entendo sim. Do serviço público, você pegar uma turma lotada de crianças, a gente sabe que, pegando a realidade, eu sei que tem gente aqui de outros estados, pegando a realidade, de salas com mais de 25, 30 alunos, né, da educação infantil, nos anos iniciais é mais ou menos isso, mas dentro deles, aqui no Distrito Federal, quando a sala tem alguma criança laudada, eu odeio esse nome, laudada, a turma é reduzida, né, e o professor recebe uma gratificação. E às vezes, dependendo desses laudos, por exemplo, são crianças com síndrome de Down, crianças que requerem atenção especialíssima, porque está na cadeira de roda e respira oxigênio e tem toda aquela, né? E a gente não tem monitor para nos ajudar em sala de aula, né? A gente não tem toda essa organização e nós precisamos resolver. E aí eu sempre brinco que eu falo assim, que a vida do professor, vocês preparem-se para isso, e o Bruno sabe disso, né? O Alexandre, perdão, sabe disso, é muito mais frustrante do que de alegrias. E eu não estou falando de questões de infraestrutura, eu não estou falando de questões mas por nós mesmos, né? A gente se sente incapaz, às vezes, sabe? Quando a gente... eu não vou dizer capaz, mas é muita decepção, e isso não é culpa realmente da humanidade, do ser humano como todo, da gente, por exemplo, preparar uma aula, passar o final de semana todinho preparando uma aula, segunda-feira eu vou chegar toda empolgada para dar aquela aula, e aquele plano de aula, por isso que a gente chama de plano de aula, que um plano, ele tem movimento, né? Ele não tem que seguir a rigor, né? E muitas vezes os professores, quando recém-formados, não entendem isso. E é uma das coisas que eu falo para vocês que a gente não aprende, né, aqui na teoria. É lá no chão da escola que a gente vai aprender. E, por exemplo, a gente prepara aquele plano de aula, cara, essa aula vai ser show, vamos arrasar. Chega lá na hora, nada acontece, porque o clima dos meninos é outro, né? Se eu preparei para uma segunda, e a segunda-feira é o pior dia, e é coisas que a gente vai aprendendo, né? A depender da faixa etária. Por quê? Porque eles estão descansados. E aí eles chegam na escola, já com saudades dos amiguinhos, e estão atentados do caramba. Na sexta, a energia já está lá embaixo, né? Então, já dá para aplicar. São essas coisas que a gente vai pegando ao longo da nossa jornada como docente. E aí, o grande lance é esse. Da maioria das vezes, os planos de aula que nós vamos, né, que a gente vai produzir, com os objetivos, né, que vai dar um norte, né, as metodologias, tal, avaliação, no final do dia, a gente vai falar assim, porra, nada deu certo do que eu planejei. Eu escuto tanto isso em sala de coordenação, nada deu certo, e a gente sai frustrado. Não é culpa nossa, e não é culpa dos estudantes, né? Alexandre, eu estou falando da educação básica, tá? Eu não estou falando de educação superior, não, que aí é outros 500, né? Educação superior aqui, né, é outros 500. Mas na educação básica tem muito disso. E aí a gente é sempre um recomeço, um plano de aula que você passa a semana, você preparou para um dia, dura a semana toda. Então, e essa angústia vem de nós, porque a gente, própria do ser humano, né? E Paulo Freire bate muito nessa tecla, né? Quando a gente vai falar de avaliação, que é uma das minhas áreas, o meu mestrado na área de avaliação, que a avaliação não é só a gente perceber o estudante, mas também nos percebermos enquanto docentes, né? Se o resultado foi ruim, eu não tenho que olhar só para o resultado do estudante, eu tenho que olhar o meu resultado também enquanto professor, né? Aquele velho discurso, né, de que o prof tem, e ainda existe muito isso, principalmente na área das exatas, do professor falar assim, na minha turma não passa bem de 50. Esse gato, né?
Na minha turma não vai passar não sei o quê. Esse ano quero ver quantos que vai passar. Só 1, 2. A galera da física tem muito disso. Né? Lá na Unicamp é engraçado isso. A galera das exatas tem muito disso, sabe? Tem umas brigas meio feias com relação a isso. E a gente vai ter muito disso, né? Dessa questão. E quando a gente fala da avaliação, nós também estamos nos autoavaliando, mas nesse autoavaliar, nós nos punimos porque nós nos colocamos para baixo, porque não conseguimos alcançar aquilo que a gente planejou, né? E aí a gente tem quando eu falo dessas ferramentas, e eu falo maravilhoso, e as pessoas falam assim, quando eu falo que o professor fala assim, inteligência artificial, não, mas passou a vida toda falando assim, eu não tenho tempo no final de semana para curtir minha família, eu não tenho tempo, fico elaborando prova, eu fico falando não sei o quê. Gente, e parece que é um pecado. Não sei se você sente isso, mas no começo eu sentia isso. Cara, eu vou utilizar a inteligência artificial para fazer uma prova, não era eu que tinha que fazer, não foi a vida toda que eu aprendi que sou eu que tenho que fazer, né? Sou eu que tenho que elaborar, sou eu que tenho que não sei o quê, sou eu que... Gente, a gente tem que saber o conteúdo. Isso é uma questão administrativa, né? E a inteligência artificial veio para nos ajudar. E sou eu que vou validar o que está feito, e sou eu que vou pedir. Né? Eu não estou plagiando em coisa nada, eu estou pedindo para que ela faça, ela está digitando mais rápido que eu, trazendo os referenciais, porque plágio, gente, ela precisa saber o que é plágio. Plágio é utilizar a ideia do outro e não citar. Né? Isso que é plágio. Professor, só um comentário. Eu faço a mesma relação, eu faço uma analogia com a calculadora. A calculadora faz as coisas muito rápido, mas se você não souber o que fazer com ela, não vai adiantar nada. Né? Se não souber como elaborar uma fórmula e tudo, a calculadora só agiliza o processo. Né? Exatamente. Regra de 3, por exemplo, eu não sei. Já esqueci. Eu sou de humanas. Então... Professor, ainda tem muita gente que confunde essa questão do uso da inteligência com o plágio. E não tem nada a ver, né? No próprio código de ética do CEUB, tem lá que a gente deve usar a inteligência artificial com muita consciência. Porque, na verdade, ela é uma ferramenta para apoiar. Você não pode pôr a inteligência artificial para fazer tudo. Você pode usar na plataforma do CEUB ela toda, só que você vai ter que fazer a prova, entendeu? Então, não vai ter como conhecimento. E também tem outra coisa, aprender, cada um tem uma forma, tem uma facilidade de aprender, né? Às vezes você pediu para a inteligência artificial, mas você tem que ter alguma coisa na cabeça, não tem como né, passar por... Ainda não, né? Maria, vou te dizer um negócio. Gente burra... eu vou usar esse termo, desculpa, tá? É bem pejorativo, mas gente burra não vence com inteligência artificial. Se ela não souber, se ela não tiver o contexto, ela não vai prestar. Por isso tem muita gente que fala assim, não presta, porque não sabe, primeiro, que não sabe pedir, sabe usar. Não sabe usar, e não sabe, por exemplo, eu quero falar sobre a educação infantil, né, dentro de uma perspectiva... Que perspectiva? Primeiro essa palavra, dentro de uma perspectiva o quê? Social, antropológica... Eu quero falar eu quero falar de educação infantil, né? Então, assim, tem todo um roteiro que é necessário, né, para se fazer. Alguém ia falar? Foi o Kevin? Não, eu ia falar o seguinte, eu não vou falar o órgão, mas um órgão federal, eu peguei um documento analisando e o servidor disse, segundo a inteligência artificial, XXX define como tal. Foi a primeira vez que eu vi, assim, tem um mês. E achei interessante, nunca tinha visto. E até estava fazendo um trabalho, um artigo, e eu até aproveitei que citei na minha bibliografia o ChatGPT, por exemplo. Eu coloquei o ChatGPT e acho que o Perplexity também, que eu usei também. E agora eu vi um documento público, achei interessante isso aí. Não, tem normatização, por exemplo, se vocês pegarem essas revistas científicas, né, já tem lá dizendo, né, se algumas, e cada uma tem sua regra. Pode utilizar? Pode. Em que pode utilizar? Eles não permitem utilizar, a maioria, né, imagens, criação de imagens, eles não permitem, né, por exemplo, textos modificados pela inteligência artificial, que é, por exemplo, conceito, né, de autor, que é plágio, né, o que a gente chama, né, o famoso plágio disfarçado, e a questão também do autoplágio. E tem outras que falam o seguinte, se você utilizou a inteligência artificial
você deve referenciar qual foi o prompt utilizado para gerar aquele determinado, né, objeto ali, ou coisa que você escreveu. Tipo, né? a sua sistematização, né? Exatamente. Por exemplo, eu fiz um curso semana passada pela Unicamp, da biblioteca da Unicamp, de uma editora norte-americana, tal, e que eles falaram o seguinte, coisas que não precisam dizer que foi utilizado na internet. Também não é assim, né? Inteligência artificial, coisas específicas, né? Uma tabela, né? Tabela gerada por inteligência artificial, né? É um exemplo. Aí você tem que citar. Agora, por exemplo, eles falaram da seguinte forma: você utilizar para formatar, você utilizar para traduzir, você utilizar para organizar o referencial. Gente, vocês sabem, o Alexandre é quase, como se diz, contemporâneo. Gente, fazer um referencial, assim, a gente escrever dissertação, né, uma tese de doutorado, durante 2, 4 anos, a gente perde tanto. E eu sou desorganizado. Eu, no meu caso, né, com TDAH, eu sou desorganizadíssimo com essas coisas. Por exemplo, eu citei lá. Eu estou usando muito Paulo Freire, né? Mas aí eu boto Paulo Freire, parênteses, 2000 e tanto. Até eu lembrar da onde foi. Aí eu esqueci de anotar. Foi da onde? Foi de Pedagogia do Oprimido. Ou foi do não sei o quê. Ou foi do não sei o quê. Aí perde mais tempo para buscar lá as informações, né? Botar na ordem, né? Pedir. Gente, só para vocês terem ideia, na minha dissertação eu gastei quase R$5.000 com revisão. Isso eu estou falando só para qualificação, porque meu orientador toda vez falava assim, tem que passar pelo revisor, tem que entregar, tem que passar pelo revisor. E eu pagava uma nota. Para quê? Para ela verificar se todos os autores que estavam citados estavam lá no referencial. Hoje a inteligência faz para a gente, velho. Né? Tem algum autor que eu citei durante todo esse capítulo que não está referendado? Ele vai lá e pus. Né? Então, sim, a coisa maravilhosa. Eu costumo dizer no seguinte, no meio acadêmico, né? No nível superior, eu falo que a inteligência artificial veio para cumprir aquilo que a gente deveria gastar, que a gente com a bolsa, né, de doutorado. Por exemplo, a bolsa de doutorado hoje da CAPES é R$3.100. Quem é que sobrevive com R$3.100? E para você ter direito à bolsa, você não pode estar trabalhando, você não pode estar vinculado nada, você não pode estar... Quem que vive, gente? Eu, por exemplo, com 3 meninos para criar, com R$3.000, que é com bolsa... E aí, teoricamente, eles falam assim, é para gastar com a pesquisa. E ninguém gasta com a pesquisa, óbvio, né? O povo viaja, paga aluguel, Se for para pagar com a pesquisa, eu estou dizendo que eu vou pagar estatístico, eu estou dizendo que eu vou pagar gente para tabular dado, eu estou... Gente, para pagar gente para rodar. Lembra do SSPS, que era o software de análise de conteúdo, que é um software caro e quase ninguém sabia, a gente pagava também para a pessoa usar, né? Então, assim, que bom que eu estou fazendo doutorado nessa época. Agora, voltando aqui, que a nossa aula já acabou, só o seguinte, e eu vou deixar aqui a maravilha para vocês sobre prompt, tá? Aí, ó, olha só, o que gerou aqui, Maria, para nós? O que gostaria de saber sobre oferecer belas respostas? Aí ele trouxe aqui, ó, sou servidora pública federal, atuando na área da ouvidoria, que é uma autarquia, Então ele trouxe bem bonitinho. A gente poderia até melhorar aqui, Maria, e colocar assim, qual que é a sua intencionalidade? A gente não colocou, né? A gente só colocou o que a gente faz, né? Que tu é servidora pública, né? E, por exemplo, você poderia colocar, estou escrevendo um artigo, como eu coloquei lá, sou doutorando, colocar aqui, e ele já trazia isso pra gente. E se a gente não sabe o que escrever, perguntou pro próprio chat GPT, e a gente vem aqui, né? Concordei? Olha, tá bacana. Ok, vou lá, Ctrl+C, Ctrl+V e colo lá. Né? Então não tem dessa, eu não sei utilizar a inteligência. Tem que saber os caminhos, né? Tem que saber o caminho. Ó, como gostaria que eu respondesse? Né? Quero respostas objetivas, técnicas. E aí você vai moldando, né? Eu não sei colocar tal, ó, tons preferidos, né? Conversador, tagarela, né? Perspicaz, né? Super direto, tal. E aí é só colar e copiar lá. Da mesma forma, só para finalizar, que vocês vão achar isso lindo, maravilhoso. Eu não sei como pedir as coisas para o chat GPT. Eu não sei fazer um prompt. Você não sabe? Então, olha, lembra, gente, eu tenho meu próprio GPT, tá? É esse aqui, ó, Pedagogizo, que é onde eu também dou meus cursos, tal, que é sobre escrita acadêmica. Eu criei meu próprio chat GPT, vocês podem criar o próprio chat GPT de vocês. Isso aqui, inclusive, na forma gratuita, tá? Então, eu criei. Como criar?
não sabe criar, vai lá, abre um chat e fala assim, eu quero criar meu próprio GPT. Né? Para que área? Para não sei o quê. Professor, eu vou criar um para análise de denúncia. Com Pronto. base em toda a legislação, porque o troço que me dá trabalho. Eu já me resolvo aqui com o Copilot, mas é um trem que não tem mas receita de bolo. Não, Copilot, cara, Copilot é tipo zero. Eu tô engatinhando, né? É um mas bebê de cola ainda. Mas pelo ChatGPT, depois se você quiser também, até te tomar uma consultoria, eu cobro R$5.000 para poder te ajudar nesse negócio. Então, mas assim, aqui existem os GPTs, tá vendo? Ó? Isso tem no gratuito, e tanto como no gratuito como no pago. Vocês cliquem aqui e vai aparecer uma tela com diversos inteligências. O Canva, por exemplo, tem o Canva, tá? Olha a coisa linda. E aí você vai pesquisando, né? Então tem vários, o Consenso, maravilhoso Consenso. E você vai, né? Você pode pegá-los e ele já aparece aqui do ladinho para vocês, né? Agora, o mais bacana é esse aqui, o criador, que eu pertenço a um grupo brasileiro de inteligência artificial, escrita acadêmica, que uma pessoa lá criou uns bambam lá da TI, criou isso aqui funciona para mim, que é uma beleza. Então, por exemplo, eu não sei pedir, me dá aí uma ideia, gente, do que vocês querem. Eu não sei o que vocês querem. Fala aí, pede uma coisa. Vai, alguém que nunca falou. Fala aí, Edival. Pede uma coisa aí. O que você quer? Uma coisa assim. Eu queria fazer uma coisa, pedir para o ChatGPT, mas eu não sei como pedir. Um site de venda de veículos. Tá. Crie um site de venda de veículos e que tenha ali o recebimento, o controle de recebimento dos pagamentos dos anúncios. Recebimento ou pagamento? Do pagamento dos anúncios. E aí vai anunciar, né? Mas mediante o pagamento do interessado, do anunciante. Eu já passei uma pergunta dessa daí não sei se foi o GPT. Não, foi o Gemini. Mas tinha uma cereja do bolo no que eu quero, né? Nessa intenção aí de criar esse site. Mas olha só, aqui por enquanto, o que a gente está fazendo? A gente vai criar o prompt, né? O pedido, né? Para a gente depois, para colar para outra inteligência ou aqui mesmo. Tá? Rapidinho, quer ver? Vamos visualizar. Eu pedi isso, né? Pode ser bem grosseiro, até porque ele vai dar ideias para refinar, né? Essa questão. Então, por exemplo, ele começou. Mas assim, só esclarecendo, no final, o Gemini acabou me dizendo para eu procurar uma equipe de programadores para fazer o que eu queria. Que ele não dava conta de fazer. O Gemini não dá conta de fazer, inclusive também o ChatGPT não dá conta de fazer. Mas tem outra ferramenta, que eu não lembro agora. Atue como um desenvolvedor web especializado. Isso aí é o básico, né? Que eu pretendia mesmo fazer um negócio bem maior. Não, beleza, mas você queria já coisa pronta, né? Só que, aí, por exemplo, aqui a gente pediu bem grosso, né? Assim, tá bem grosseiro, a gente não deu muito detalhe. Ele vai desenvolver, por exemplo, como desenvolvedor, aí a gente vai procurar uma inteligência artificial que já existe, tá? Que você cola isso aqui, vai colar isso aqui, e a outra inteligência que tem inteligência própria para gerar site, próxima aula eu trago para você. Inclusive, tem uma aqui que eu utilizei para gerar um site que funciona, que é uma beleza. E a gente coloca aqui. Se a gente souber o nome da inteligência, porque existem várias que já geram sites para a gente, saca, Edivaldo? A gente coloca assim, gere um prompt para ferramenta X, né? Sei lá, pode ser Gemini, mas Gemini não faz esse serviço de site, não. Qualquer outra que a gente vai achar aqui, que depois eu posso... Você me procura, depois tu tem meu e-mail, a gente vai conversando. Eu te ensino isso direitinho. Aí a gente cola isso aqui. Então, por exemplo, ele já gerou o prompt aqui, ó.
Desenvolver tal, especificações, estrutura do site, página inicial, área de conhecimento, cadastro, instruções, né? Aí, o mais legal é que ele coloca aqui, ó. Isso, imagina, para a gente pedir isso para uma inteligência artificial, a gente precisa ter conhecimento. Concordam? Você viu o tanto de coisa que ele botou aqui e a gente só pediu um negócio para criar um site. Aí ele botou aqui, ó, a estrutura do site, a área do anunciante, o sistema de pagamento, o painel administrativo, que a gente nem pediu, o design responsivo, moderno, né? Linguagem de tecnologia, né? Introdução. E aqui embaixo a gente pode ir refinando, ele vai dar outras opções, ó. Você pode pedir ainda para especificar o público-alvo, você pode ainda pedir para indicar o nível detalhado desejado, né, do protótipo, e aí a gente vai acrescentando. Então, por exemplo, eu posso pegar e colar isso aqui, se eu quiser, ó, já que ele me deu essa ideia, eu gostei dessas ideias, então vamos botar aqui, vai vir, Ctrl+C. E ele vai gerar novamente, vai atualizar lá o prompt, com essas outras informações. Ó. Atualizou aqui, tá vendo? Tá gerando ainda. Ó, aí ele vai dando. E depois disso, aqui embaixo, ele vai dar mais, ó. Ó, pagamento. Agora ele botou até emoji aqui dos negocinhos, ó. E vai gerando. Catálogo UX, ó. Aí, ó. Olha. Tem informação até da LGPD. Olha aí, ó. Tá vendo isso? Gente, imagine vocês, a pessoa que não sabe mexer com isso, ela teria que digitar tudo isso para pedir para o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, né? E que o próprio ChatGPT, quer dizer, o GPT lá do criador, gera isso pra gente. Ainda bota mais, ó, acrescente modo leilão, ó, qualquer leilão, vai leiloar os carros, ó, bota, beleza, daí a gente vem aqui, copia, eu vou colocar só numa nova conversa, só pra gente ver se vai, o que o ChatGPT faz com isso aqui. Ó, eu venho aqui, colo o prompt gerado, vamos ver o que vai rolar aqui. Ele pode dizer que vai fazer, que não vai, ou vai dizer para quem é incapaz, igual o Gemini falou para ti. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele já tá dando as coisas mais, como é que chama? De linguagem, que é a da área de TI, ó. Runtime, não sei nem o que é isso. API, ó. Aí, beleza. Aí, por exemplo, o Edivaldo, como é que eu faço? Ele não faz. Olha, ele trouxe aqui todos os códigos aqui, ó. Ó, ele vai gerando aqui os códigos. Aí, como eu não sou da área, isso aqui existe uma outra tecnologia que, por exemplo, a gente pode colocar esse código, colar e copiar, que o site gera na hora, para ti. É lindo e maravilhoso. Edivaldo, eu cobro 5 mil reais para ser seu sócio aí na concessionária, e aí eu cuido dessa parte, tá? Tecnológica para ti. Do jeito que você quer. Isso porque você nem é programador, né? Isso porque eu nem sou programador. E, por exemplo, Edivaldo, eu não sei, tá, e o que eu faço com isso, né? Aí tá botando, ó, SQL, SDL e tal. São os códigos, né, de coisa. Aí, por exemplo, no final, a gente pode, por exemplo, se ele não der uma resposta, a gente pode perguntar, onde que eu posso gerar o site com essas informações? Né? Aí depois você brinca com isso aí, que ele vai te vai te indicar inteligências artificiais atuais que podem ser utilizadas, né, para poder gerar e tal. Mas é isso. O outro lá, o Gemini, ele me deu um site de prestadores de serviços, né? Aí eu cliquei lá, mas é um negócio assim, meio primitivo ainda, né? É tipo, assim, prestadores de serviço, como, digamos, encanador, né? Eletricista. Então, você não, e eles vão, não e atingiu... eles vão te, e eles vão te cobrar o olho da cara para fazer isso aqui, só isso aqui que a gente fez aqui agora,
Vou fazer só o protótipo, criar o código para você. Vai te cobrar, no mínimo, aí, uns R$3.000, né? E é isso. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tive correndo atrás disso aí, né? Para fazer só o básico, né, do que eu pretendia, era R$300.000. Era aí, gente. R$300.000. E para... É uma empresa de grande porte. Eu tipo sei. assim, que atende o Itaú, né, tal. Mas aí, assim, eu não tenho segurança para saber se aquilo que eu estou idealizando teria o retorno, né? Entendi. Porque é um nicho de mercado que eu estou querendo atingir que assim, um pouco restrito, mas aí eu não sei se isso me daria retorno. Então, eu deixei de lado essa ideia e acabei tendo até problemas com o registro da patente da marca que eu estava querendo. Deu conflito lá nos Estados Unidos de uma fábrica de eixos, né? Aí os caras deram em cima e falou que não, aquelas iniciais ali eu não podia usar. Aí eu tirei as iniciais e iniciei um outro processo no INPI. Aí veio um outro cara aqui do Brasil dizendo, não, esse nome aí vai conflitar com o meu nome, porque é parecido com o teu. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Deixa essa porra pra lá, que eu não vou mexer mais com isso. Tô ligado. Eu sei da dor de cabeça mesmo. Aí, ó, dor de cabeça, cara, você não consegue registrar um nome. E tá lá, tá assim, tá rodando lá no INPI, né? Porque eu poderia contestar, né? Esse outro cara que apareceu. A outra empresa, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Deixa esse negócio para lá. Eu já até meu domínio que eu tinha feito desse nome que eu criei, eu nem paguei, era para pagar esse mês aí, a renovação, é mixaria, mas eu deixei de lado. Falei, cara, olha, tá muito embolado, sabe? Melhor nem mexer com isso. Mudar os ventos. Mudar as velas dos ventos. Não é à toa que eu estou aqui caçando essa habilitação, essa licenciatura, para eu cair num outro ramo, porque, porra, esquentar a cabeça e levei cano também, sabe? Como é que é? Vida de empreendedor é isso, tem que ter altos riscos. Tô fora, eu era empregado público, não é minha praia, ser empreendedor. Fechei até o CNPJ que eu tinha, porque já bati cabeça demais. Pois eu já estou querendo sair do serviço público, eu estou de saco cheio. Eu quero ser empreendedor agora. Eu já sou, né? Mas eu quero ser mais, focar mais. Olha aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei lá, né? Onde poderia gerar um site com uma IA? E ele trouxe aqui, né? A opção 1 poderia ser aqui no Share Tribe. Tem a opção 2 do Bubble. E aí, opção 3 no Wix. Confesso que eu não conheço nenhuma delas, né? Mas, por exemplo, se eu não conheço, ok, não conheço. Aí, se eu escolher uma, eu vou lá, tento cada uma delas, vou testando e vou aprendendo com a inteligência artificial. Vou perguntando aqui, o meu eu chamo de boy. Boy, porque vocês sabem que tem como conversar, né, com eles. Aí eu falo assim, boy, deixa eu te perguntar um negócio. E a gente já tem uma intimidade. E ele fala assim, e aí, mano, beleza? A nossa linguagem é assim. O meu, né, com a minha IA, com o meu chat GPT. O teu relacionamento com a IA. Meu relacionamento amoroso com ele. Aí a gente vai trocando ideia. Então, por exemplo, se eu não sei como utilizar isso aqui, pergunto. Vamos lá, como utilizar esse Wix aqui, que você deu na opção 3. Gente, é autoconhecimento. Agora é isso. Né? Tudo é isso. Assim, autoconhecimento legal. Então, professor, assim, a gente ficou de falar nessa aula sobre o novo ensino médio. Só te lembrando. Acho que não dá tempo, mas... não dá não, gente. Já passou. Maria, passa. Não, professor. Professor, depois você podia falar sobre o seminário também e a sistematização? É verdade. Ou se não pode ser... Mas, tá, peraí. Ele é sistematização, não é seminário. É sistematização. Não, é individual, tá? Tá bom, obrigada. É porque, Maria, nas outras 3 matérias que eu fiz, a sistematização era ligada com o seminário. A gente tinha que fazer a sistematização e o tema da sistematização em grupo, a gente apresentava no seminário, tá? Você ainda vai fazer essas 3 matérias, tá?
Não, sim, tem mesmo, porque geralmente é porque são as mais teóricas. No meu não tem seminário, até porque a turma está muito grande. Né? Tá, então vou falar com os outros amigos que a gente estava com essa dúvida num outro Não, grupo. aí é individual de entrega mesmo, viu? Tá bom. Fê, se tiver qualquer dúvida, Fernanda, se tiver qualquer dúvida, vai me mandando no privado lá no mensageiro que eu vou te... Eu te mandei, mas você falou que ia falar hoje aqui. Mas aí eu tô falando, né? E eu pedi para tu me lembrar, não foi? Obrigada, viu? Tchau, gente. Bom, gente, é isso. Bom final de semana. Próxima aula a gente continua aqui, né, fuçando um pouquinho no chat, mas eu acho que o básico, assim, que eu queria falar para vocês, a gente vai falar do chat, mas eu vou trazer outra também, é que vocês saibam, né, dessa questão limitante que a maioria das pessoas tem com relação à utilização da ferramenta, com medo de utilizar, ou porque não está dando resposta adequada, que existem ferramentas que fazem isso pela gente, ele mesmo, no caso. Né? E, por exemplo, no Gemini, como é que eu faço? Aí, se eu quiser, mesmo que eu vou aqui no criador e falo assim, criador, eu quero que você gere um prompt, porque lá no Gemini dá para criar vídeo, né, pelo VEL 3, né? Não sei se vocês têm a conta paga, Pro, porque eu tenho, porque saiu uma promoção aí de estudante e tal, né? Aí a gente tem os alunos todos pegaram, viu, essa conta, com uma promoção que vai até junho do ano que vem, gratuito, todas as ferramentas. E aí pede para gerar para determinada ferramenta específica. Aí eu quero, por exemplo, utilizar, sei lá, criar um vídeo, né? E não, eu apanho, gente, para gerar imagem e vídeo, porque precisa de muito detalhe. Um homem sentado na cadeira, atrás dele tem um fundo de não sei o quê, mas não sei o quê, não, né? Então, assim, ou, por exemplo, tem várias dicas. Eu quero gerar uma imagem no modelo de uma foto que eu vi lá da modelo tal. Eu vou lá, copio a foto aqui e falo assim, crie um prompt para gerar uma imagem exatamente da forma como, né, está nessa imagem. Vai criar. A mulher está sentada... Eu consegui gerar uma charge política pelo Gemini. Ficou muito bom. Aí, ficou muito bom. Muito gente, bom, muito legal, mas assim, o que eu falo, tem que fuçar. Se não fuçar, mas assim, aí a gente vai descobrindo muita coisa, inclusive no serviço público, tá, Maria? Sabe o que eu fiz? Eu trabalhando no Conselho de Educação antes de pegar a licença. Eu criei toda a formação técnica que a gente faz, né, para aprovar uma escola privada, pela inteligência artificial. Eu falava assim, gente, só que você sabe, né, o servidor público, ele tem a mentalidade... Não fala, tecnologia, né? Não, tem que ser braçal, porque senão não vai prestar. Aqui eu criei os modelos de resposta ao usuário, tudo que você imaginar, porque eu estava cansada, né? Porque eu estava cansada de treinar o povo. Aí você treina, aí está funcionando, está rodando, ele está respondendo. Aí eu só olho e assino. E aí sai o menino, aí entra uma pessoa nova. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou gerar modelo. Tá aqui o modelo, você vai copiar isso aqui e assim nós vamos. Vai assim. Então, tá, gente, bom descanso para vocês, bom final de semana. Mais uma vez, desculpa por ontem. Boa noite, pessoal. E rezem por mim. Viu, professor? Valeu. Boa noite, professor. Eu assisti a sua aula depois, porque eu não consegui entrar na sala, mas eu adorei um comentário seu a respeito dos seus filhos, que você falou até, ou foi o que eu entendi, né? Que eles não conseguem assistir um filme completo. Não consegue. Essa geração já... exatamente. Isso é por conta da nova geração. E você sabe agora... Edivaldo, tu quer abrir site? Quando tu botar teus videozinhos lá... Eu sei que você já assistiu da ideia, mas do carro, se tiver mais de 15 segundos, tu não vai vender porra nenhuma. É assim. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Saúde.